Há lugares que não apenas guardam memórias, mas as repetem noite após noite, como se estivessem presos em um ciclo eterno. Este é o caso do antigo Hospital da Colina, uma construção imponente que domina a vista de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Fica comigo até o final e descubra por que nem mesmo os mais céticos ousam se aproximar dele depois do pôr do sol. O hospital foi inaugurado na década de 1940, durante um surto de tuberculose que assolava a região. Com paredes espessas e corredores compridos, foi projetado para isolar pacientes e conter o avanço da doença. No início, o lugar era símbolo de esperança, mas aos poucos ganhou uma fama sombria. Muitos diziam que os doentes não recebiam tratamento adequado e que experimentos eram conduzidos secretamente nos andares superiores. O médico responsável pela direção era o Dr. Afonso Meirelles, um homem de postura impecável e fala suave, mas cuja presença causava arrepios nos pacientes. Relatos antigos descrevem que ele mantinha um laboratório trancado, onde luzes permaneciam acesas durante toda a noite. Ninguém sabia o que acontecia lá dentro, mas enfermeiros que se aproximavam juravam ouvir gritos abafados e um som metálico constante, como se fosse algum tipo de máquina trabalhando sem parar. A partir de 1953, a taxa de mortalidade no hospital aumentou de forma assustadora. Registros mostram que, em alguns meses, metade dos pacientes internados morria sem explicação clara. A causa oficial era sempre complicações da tuberculose, mas moradores começaram a desconfiar. Famílias relatavam que os corpos eram entregues fechados em caixões lacrados e os velórios eram realizados às pressas. Em uma noite de tempestade, um apagão atingiu toda a cidade. Moradores que viviam próximos juram ter visto vultos correndo pelas janelas iluminadas apenas por relâmpagos. Uma figura em especial chamou a atenção. Um homem alto de jaleco branco, parado diante de uma das janelas do último andar, imóvel, observando a escuridão. Quando o raio seguinte iluminou novamente, ele já não estava lá. Nos anos 70, o hospital fechou as portas de forma abrupta. Documentos desapareceram, a maioria dos equipamentos foi retirada, mas algumas alas foram simplesmente trancadas e abandonadas. Durante décadas, o prédio ficou vazio, se deteriorando lentamente. Ainda assim, vizinhos afirmam que em certas madrugadas, luzes voltam a acender e passos ecoam nos corredores. Em 1991, um grupo de jovens decidiu explorar o local. Munidos de lanternas e câmeras, entraram por uma das janelas quebradas. Nos primeiros minutos, a aventura parecia apenas mais uma exploração urbana. Mas, conforme avançavam pelos corredores, começaram a ouvir o som de rodinhas metálicas de um carrinho de hospital se aproximando. O eco aumentava e um deles afirma ter visto uma sombra projetada na parede. Um homem empurrando algo coberto por um lençol. Quando a sombra virou a esquina, o corredor estava completamente vazio. Ao tentar sair, encontraram todas as portas que haviam deixado abertas agora trancadas. Eles só conseguiram escapar quando uma delas se abriu sozinha. No vídeo gravado, um detalhe perturbador foi notado depois. No reflexo da porta metálica, há claramente a silhueta de um homem de jaleco atrás do grupo. As histórias não pararam por aí. Em 2005, um segurança noturno contratado para vigiar o prédio entrou em contato com a polícia, dizendo que precisava de reforço. Ao chegarem, encontraram o homem em estado de choque, repetindo que havia visto pacientes sentados nos bancos da recepção, todos imóveis, olhando para ele. A câmera de segurança daquela noite registrou a recepção vazia, mas captou, em um quadro isolado, várias figuras borradas sentadas lado a lado. O município tentou vender o terreno várias vezes, mas os interessados desistiam após visitar o local. Empresários relataram sentir náuseas, calafrios e um peso inexplicável no peito enquanto caminhavam pelo prédio. Uma das histórias mais estranhas envolve um corretor que, ao subir a escada principal, viu no patamar superior uma mulher de uniforme de enfermeira segurando uma prancheta. Ela olhou para ele, sorriu
e fez sinal para que subisse. Ele recusou e saiu às pressas. Mais tarde, ao pesquisar, encontrou uma foto antiga nos arquivos da cidade. A enfermeira era Maria das Dores, que morreu em 1954 durante um turno noturno, vítima de um colapso súbito. Hoje, o Hospital da Colina é um marco de terror para os moradores. A vegetação tomou conta da entrada, vidros estão quebrados e o vento produz sons que se misturam a murmúrios. Muitos acreditam que o Dr. Afonso ainda caminha por seus corredores, coletando pacientes que jamais receberão alta. Quem passa pela estrada próxima diz ouvir campainhas de enfermaria soando, seguidas por um silêncio sufocante. Se algum dia você estiver na região e decidir visitar o lugar, lembre-se: alguns pacientes ainda estão esperando atendimento e o Dr. Afonso nunca abandona seus casos inacabados.